Eu estava ouvindo a minha belíssima esposa ministrando agora há pouco sobre a igreja do Senhor e fiquei preocupado. Falei, será que ela vai pregar a palavra que eu vou ministrar hoje? Então, no versículo 6 ao 9, a palavra do Senhor nos diz assim, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, até o 9, nos diz assim a palavra: portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará enquanto estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deverá amarrá-las como sinal na tua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Amém? Até aí, fecha os teus olhos por um momento. Senhor, nós te agradecemos pelo dia que se chama hoje e pela hora que se chama agora. Obrigado, meu Deus, por ter compartilhado comigo, com o meu coração, com o meu espírito, com a minha alma e com o meu corpo, esta que é uma poderosa, esta que é uma boa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me comissionou a ministrar sobre a tua igreja, sobre o teu povo esta palavra. E eu rogo-te, ó Espírito Santo, que venha dominar os meus lábios, venha conduzir a minha boca e falar tudo aquilo que o Senhor se agrade. E não me permita falar nada, literalmente, absolutamente nada daquilo que o Senhor não aprove. O meu desejo é que no final de todas as coisas, Senhor, o nome de Cristo Jesus esteja exaltado e glorificado em nós e através de nós. É no nome dele que nós oramos e em concordância dizemos amém, amém. Por favor, tome o seu lugar em nome de Jesus. É incrível a fácil percepção, o jeito fácil, desde que a gente leia a palavra com olhos observadores, não como alguém que queira ganhar tempo na leitura, mas tentando cavar e arrancar dali as coisas poderosas, a mensagem, o cerne da palavra. Aquilo que foi escrito há milhares de anos, e a pergunta que deve permear o nosso coração e a nossa mente é: o que Deus tem para mim nisso hoje? Então, quando a gente olha para o texto de maneira minuciosa, eu sou assim, começo a enxergar nas entrelinhas desse texto o que Deus quer comigo, o que Deus quer falar para mim hoje. E é bem fácil perceber que Deus realmente conhece o fim desde o começo. Ah, pode ter certeza disso. Deus conhece o fim desde o começo. Deus sabe como vai terminar bem o teu casamento. Deus sabe como vai terminar bem a história da tua família. Deus sabe como as coisas vão ser ajustadas, porque Ele já conhece o fim. O que precisa, pastor, para que este fim não seja interrompido? É só caminhar na sua vontade. É só viver sensível à voz do seu Espírito. Então, e por causa disso, então Deus traça uma linha que deve ser percorrida por nós, de geração em geração, para que então, através da minha e da sua vida, possa acontecer aquilo que eu denominei como tema dessa mensagem: a dinastia de vencedores. Se tem uma coisa que é muito fácil a gente encontrar, é alguém que dá um testemunho: eu venci, minha vida deu certo, meus negócios deram certo, fui para o encontro com Deus, fui para a presença de Deus, deixei ser guiado pela palavra de Deus, e os meus negócios, as minhas finanças, os meus relacionamentos, eu acertei. Sou agora uma pessoa de sucesso. O problema é que às vezes a sua dinastia, seu reino, sua família está em ruínas.
a história de sua casa, a história da sua geração, tanto atual quanto a passada, e quanto a presente e quanto a futura, estão destinadas ao fracasso. Então não dá para se contentar. Eu não seria esse tipo de gente que me contentaria com o meu sucesso e me acomodaria ao ver a derrota dos meus filhos, ao ver a minha esposa desandando, seja na fé, seja na vida pessoal, seja na vida intelectual. Que tipo de vencedor eu sou? Quando eu me gabo, quando eu olho para mim e falo, uau, deu tudo certo, e à minha volta tudo está comprometido. Somente no livro do Êxodo eu encontro o foco de Deus em estabelecer essa dinastia de vencedores através de homens e mulheres como nós. E para isso ele constrói algumas peças chaves que guiarão a próxima geração até o trono dos vencedores. Desde que nós estamos obedientes e alinhados e ligados à sua palavra, nós podemos olhar para o futuro, a nossa geração, dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos, e ver lá no final que eles fazem parte também dessa dinastia de vencedores, da qual eu sou a raiz e o tronco. Então, ele diz, o meu nome, repita comigo, nome. Ah, não, mais forte. Se você não jantou, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu vou pagar sua janta hoje. Que silêncio da morte é esse? Meu Deus. Então diga assim, nome. Deus está dizendo, o meu nome será lembrado de geração em geração. Deus também estabelece que haverá celebração da festa de geração em geração. Deus é um Deus de festa. Olha para alguém que está do seu lado e sorria. Fala assim, Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, Deus está aqui. Ele quer festa. Amém? Deus também diz, vocês guardarão este dia, o dia do Senhor, de geração em geração. Só estou recapitulando aquilo que está escrito no livro do Êxodo. Também Deus estabelece que haverá guerra contínua, de geração em geração, contra os amalequitas. Outro dia eu prego sobre isso. Mas essa guerra acontecerá de geração em geração. Pastor, eu li na Bíblia que Amaleque foi destruído e todo o seu exército. Mas na palavra do Senhor está dizendo que Amaleque, ou o espírito de Amaleque, assim como o espírito de Jezabel, da qual está relatado através de João no livro, na carta do Apocalipse, estará influenciando de geração em geração. Então é por isso que Deus estabelece que haverá guerra contra os amalequitas de geração em geração. Eu prego isso em uma outra oportunidade. Deus também diz que será estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo, a sua palavra, de geração em geração. E tem gente que quer atualizar o estatuto de Deus. Pelo menos quis, mas não deu certo não. Deus também tem uma aliança perpétua, de geração em geração. E se você faz parte dessa geração e dessa aliança, pode ter certeza que esta aliança jamais se quebrará em nome de Jesus. Haverá sacerdócio perpétuo de geração em geração. E não adianta a teologia ou os estudos teológicos dizerem que o sacerdócio terminou na destruição do templo e não existe mais. E tem gente ainda que está esperando a construção do terceiro templo, mas ele já foi construído há quase 2000 anos atrás, quando aquele homem estava pendurado na cruz do madeiro e disse, está consumado. Depois disso ele só trouxe a memória daquilo que já havia prescrito, daquilo que ele já havia dito. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, aos Filipenses, aos Gálatas, dizendo agora que este corpo é templo do Espírito Santo. Já está construído o terceiro templo e ele já está reinando no altar do meu coração e do seu coração. Amém, queridos? Então, qual é o sacerdócio? O sacerdócio está aqui, ó.
homens e mulheres, alguém que decidiu crer na palavra de Deus e assumir uma identidade diante do Senhor. Eu sou o sacerdote da minha casa. A mulher coloca a mão no seu coração e sobre os seus filhos e fala: aqui tem sacerdotisa, aqui tem autoridade, aqui tem empoderamento dos céus, e glória a Deus por isso. Então o foco de Deus está em duas principais coisas: geração e nações. É por isso que Jesus disse: ide por todas as nações. Deus é um Deus de geração, geracional, e um Deus que nos comissiona a ir às gerações, às nações. Então, meu irmão, se existe um fogo do seu coração queimando para sair do Brasil e ir a alguma nação, e lá deixe ser usado por Deus e manifeste a glória e a presença de Deus por onde você for. Ah, pastor, o meu projeto, o meu sonho é ir para Dubai. Vá, manifeste o reino de Deus em Dubai, porque o reino das trevas está sendo manifestado naquilo que foi construído de maneira magnífica, rica. Agora está sendo dado a prostituição, a venda, o comércio do sexo. E só Deus para restaurar uma nação toda. E Ele ainda precisa dos sacerdócios de geração em geração. Amém? Alguém comigo aqui? É o canto de Davi, que expressa sobre essa aliança geracional para uma dinastia de vencedores. Salmo 22, versículo 30, ele declara que a posteridade, a geração futura, o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Duas gerações, Davi está dizendo, virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Deus está agindo na geração presente, mas através da sua vida, através da dinastia do seu sacerdócio, Deus também irá comunicar o que Ele faz. Oh, eu estou queimando com esta palavra, glória a Deus com isso. Salmo 24, ele diz que esta agora é a geração. Qual é essa geração, pastor? É essa geração de sacerdotes, daqueles que buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem então, ó sacerdotes, ó sacerdotisas, as suas cabeças, levantem, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que através de suas vidas, ele entre, quem? O Rei da glória, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero conversar com você rapidamente sobre um rei de Israel, um sacerdote. Um rei melhor dizendo, um rei de Judá, o 13º na linhagem de Saul, o primeiro rei de Israel e de Judá. Eu quero falar sobre Ezequias, que está enfermo para morrer. E eu quero que você abra sua Bíblia. Se você não leu a Bíblia hoje, leia agora comigo. Em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Deixa eu te fazer uma pergunta enquanto você abre. Eu gosto desse barulho de Bíblia abrindo. Você é o tipo de pessoa que já pensou, ou já fez uma pergunta: pastor, como é que pode? Meu Deus, como é que pode? Estava indo tão bem, e de repente, virou uma desgraça. Pastor, eu não consegui entender a história daquela pessoa. Estava indo tão bem, era sucesso. E de repente, uma desgraceira total. Como que isso é possível? É muito fácil encontrar as possibilidades que devastam não apenas um reino e um rei, mas uma dinastia total. E hoje, o que nós vamos ver é que a palavra de Deus, melhor dizendo, nós nos apoiamos à palavra de Deus quando a gente entende que a pior tragédia na vida de alguém não é uma enfermidade e nem a morte, mas é viver uma vida sem propósitos. Ezequias, 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 diz que por esse tempo
Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá e não vai escapar. Uau! Quem de nós estaríamos prontos para ouvir um decreto de Deus tão certeiro? Um decreto de Deus tão bem falado, claramente falado. Idequim Júnior, ponha em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai escapar. Talvez alguns desesperados como eu sairiam em busca de consertar a sua vida, entendendo que isso é colocar a casa em ordem. Ai meu Deus, que foi que eu fiz que trouxe um decreto tão pesado de Deus? Diz o texto que Ezequias tinha uma ferida, uma úlcera, uma enfermidade. Então o recado que Deus dá para este homem, através de Isaías, o profeta, é: coloque em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Seria um peso muito grande se a minha mentalidade, se o meu coração fosse diferente do que Ezequias vivia. Seria uma condenação receber uma palavra como essa. Mas, de pronto, Ezequias consegue conversar com Deus. O rei Ezequias fez o que era reto diante do Senhor. Eu começo a destacar, não a justiça e não os argumentos, apesar de que Deus é aquele que fala: vem comigo e apresenta as tuas causas. Deus é o Deus que está com a sala aberta, para que você possa se assentar na presença dEle, ou se ajoelhar, ou chorar e dizer: Deus, eu quero discutir contigo a minha causa. Deus está te preparando e te esperando para isso. Então Ezequias é o rei que tem um coração reto diante do Senhor. Ele sabe quem ele é. Ele sabe o que ele fez. Ele começou a reinar aos 25 anos de idade, reinou por 25 anos. E as principais obras de Ezequias, em primeiro lugar, foi desfazer no seu reinado e nas suas terras toda a afronta que Acás, o seu pai, cometeu contra o Senhor. Ele então derrubou todos os altares de Baal e de Azera. Ele começou a trazer de volta a honra do Deus de Israel. Ele começou a desfazer tudo aquilo de mal que afrontava Deus, que o seu pai houvera feito no reino anterior. Ele derrubou os altares, ele restaurou o templo. O templo estava abandonado, o culto havia sido abandonado. Então ele restaura o templo, ele purifica o templo, ele restabelece o culto, ele institui a celebração da Páscoa. Está sumindo o meu som aqui, não estou entendendo. Pode deixar aberto. Institui a celebração da Páscoa. Ele fez as reformas civis no reino, porque o reino estava debandado. Será que a gente ainda não percebeu que quando falta Deus, a casa debanda? O reino vai embora? Será que a gente ainda não percebeu que quando falta o altar de Deus construído na nossa vida, e ele é um testemunho de que realmente Deus está levantado como autoridade sobre a nossa vida, a gente perde as estribeiras, a gente perde as rédeas da nossa própria casa, a gente perde as rédeas do nosso próprio casamento. Então, Ezequias é o rei que agora está inspirado pelo Espírito Santo, está influído pelo Espírito Santo a restabelecer a ordem através da honra que jamais deveria ter saído do reino. Ele teve um reinado, e por causa disso, então, ele teve um reinado de paz e prosperidade, mas não sem enfrentar algumas batalhas. Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu quero dizer para você, que ainda que você esteja fazendo as coisas certas, e caminhando na presença de Deus, o adversário da nossa alma irá se levantar. Às vezes a gente pode estar vivendo um tempo de trégua, e desfrutando de paz e prosperidade. Afinal de contas,
o reino do qual nós servimos é um reino de paz sem fim. Se eu fosse você, eu já tinha levantado a mão e dado um glória a Deus. Porque você não faz parte de um reino de morte, de trevas, de perseguição e de destruição. É um reino cujo rei é paz sem fim. Aleluia. Pastor, o que está acontecendo é só mais uma batalha. É só mais um gigante que se levanta. E quanto maiores eles forem, maior vai ser o barulho da queda deles. E maior vai ser o testemunho para ser contado de geração em geração. Então, Ezequias agora ele tem a afronta de Senaqueribe, o rei da Assíria. E esse foi o maior embate do seu reinado. Mas essa afronta não o deixou sem vitórias. Ezequias sabia que através da sua vida diante de Deus, a sua dinastia, o seu reinado, era um reinado de vencedores. Diz a história que ele recebeu uma carta do rei da Síria. A saber, a Síria era o maior império naquele tempo. Era um império que era violento. E a meta deles, terras, reinos. Nós vamos derrubar todos, até que tudo isso aqui seja o reino da Assíria. E ele recebe uma carta de afronta do rei da Síria. Diz a palavra do Senhor, que mandaram emissários e digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane. Deixa eu expor esse versículo. Em algum momento da história da nossa vida, alguém para zombar da nossa fé e tentar diminuir o tamanho do nosso Deus vai dizer assim, ó, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, te engane. Porque ele continua dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Em algum momento da nossa vida a gente vai receber algumas afrontas do adversário, dizendo, não deixa que ninguém te engane não, que você não vai sucumbir com essa doença. Não deixe que ninguém te engane, ainda que você esteja na presença do seu Deus, esse Deus não pode te livrar dessa enfermidade, esse Deus não pode te livrar da falência, esse Deus não poderá te livrar deste mal. E é o que ele está dizendo. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane. Ao dizer, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Você já ouviu que os reis da Síria fizeram com as outras terras, como as destruíram totalmente, e você pensa que poderá escapar? Vinícius, quando eu leio isso, o Espírito Santo fala alto, grita alto no meu coração. Este é o propósito daquele que é o destruidor, daquele que só vem para roubar, matar e destruir. E quando ele afronta, ele não afronta devagar. Quando ele não afronta para você dar risada. Ele afronta para você ficar com medo. A carta então é uma afronta, e é isso que o adversário sabe fazer. Mas o que fazer com uma carta, com uma afronta? O que fazer quando nós recebemos um laudo, um exame, um documento, um contrato, um comunicado, um ofício da justiça? O que fazer quando isso vem para afrontar a história da minha dinastia? Diz o texto que Ezequias, juntamente com o profeta, ao receber aquela carta, foram diante do Senhor, no templo do seu Deus. Como as coisas mudaram hoje? As coisas ficaram um pouquinho diferentes hoje. A gente sabe o nome de uma afronta. É o resultado de um exame médico. É um nome jurídico a respeito da nossa história. E a primeira coisa que a gente faz é
Deixa eu dar um Google para ver o que isso aqui quer dizer. E conforme a gente dá um Google, a gente vê o tamanho do adversário. E a partir daquele momento a gente começa a temer, ficar com medo. Porque esse decreto é um decreto forte, poderoso, para tentar nos destruir. Mas o que Ezequias faz, junto com o profeta, é: Senhor, a afronta é grande. E eu não estou aqui no WhatsApp procurando com os meus amigos e com os meus parentes se eles sabem qual é o melhor médico e qual é o melhor tratamento. Eu não estou aqui desesperado, procurando por pessoas, olhando catálogos, advogados, procurando quem é que vai ajudar pelo menos a amenizar a minha história. Mas eu estou aqui diante daquele que é, que era e será eternamente. Deus, eu não sei o que o Senhor tem, eu só quero que o Senhor saiba que antes de apresentar para qualquer pessoa ou para qualquer situação, eu apresento a Ti a afronta que recebi. Eu ousaria e diria assim: Senhor, essa afronta não é minha, porque se eu sou teu, essa afronta é contigo. É lógico que para isso precisa ser um nível de fé diferente. Precisa ser daquele tipo de crente. Daquele tipo de crente que não brinca com a sua fé. Não faz da igreja o seu passatempo, mas faz desse lugar de culto um lugar em que eu vou receber uma palavra e por essa palavra eu vou ser guiado. E quanto mais guiado eu seja por essa palavra, mais vitória eu terei nos desertos, nos vales ou nos altos montes da minha vida. Eu gosto do silêncio, está fazendo alguém pensar. Sabe o que acontece quando Ezequias apresenta essa carta diante do Senhor? Numa noite, numa madrugada, apenas uma, um anjo do Senhor visita o arraial daquele que disse: você não soube de todos os reinos que caíram diante do rei da Síria? E agora um homem, temente a Deus, põe um anjo em serviço. E um anjo põe em terra, em uma noite, 185 mil homens. 185 mil homens. E sabe o que acontece com o rei da Síria? Se põe em fuga. E o que ele faz quando ele chega no seu reino? Ele vai para o templo dos seus deuses. E ali, diante das suas estátuas, diante dos seus deuses, seus próprios filhos põem fim à sua vida. É só isso que Deus faz com quem mexe com a sua dinastia, com quem mexe com o seu povo, desde que a gente faça como Ezequias fez. Amém? Quando você sabe para quem levar o seu problema e sabe ouvir a voz correta. A voz não é a voz do WhatsApp, a voz não é a voz do Google, a voz não é não, pode ser conselho, pode ser uma tomada de decisão, mas peraí, antes eu levei diante do Senhor. Eu fico imaginando como é que sai Ezequias e Isaías do templo, depois de ter lido aquela carta diante de Deus. Deus, olha aqui. Eles estão falando para nós não confiar no Senhor. E depois de fechar o templo, Isaías, vamos para o trono, vamos conversar, vamos pensar em alguma coisa. Eu fico imaginando Isaías e Ezequias conversando e falando a respeito daquilo que Deus pode fazer. Embora que os seus olhos não tenham visto, embora que Ezequias não tenha entrado naquele arraial dos assírios, havia uma convicção eterna no seu coração: Deus está cuidando de tudo. Me ajuda a pregar para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela: ei, Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Mas vamos voltar ao texto que nós lemos. Ezequias está enfermo e recebe um decreto de Deus. Do Deus que livrou ele da mão dos assírios. Ezequias, põe em ordem a tua casa, que você vai morrer e não vai viver. Então Ezequias se lembra do livramento contra o rei da Síria. Só que tudo que ele tem naquele momento é aquilo que eu e você, Nuno,
precisamos ter todos os dias da nossa vida. Um coração sincero e uma parede. É isso que ele faz. O que é a parede? Ele está deitado no leito. Ele recebe um decreto do mensageiro de Deus. Não foi o mensageiro do diabo. O mensageiro de Deus. Então ele se vira para a parede, deitado. É só eu e o Senhor. Desliguei o WhatsApp. Não consultei o Google. Não ouvi nenhuma voz. Agora é eu e o Senhor. Ezequias, o grande, coloca-se diante do Senhor. Deus, lembra-te de como andei em retidão diante do Senhor. Lembra-te dos altares de Baal e de Azera que eu pus no chão. Lembra-te, Senhor, daquilo que eu fiz em honra ao teu nome. Lembra-te que eu andei fielmente diante dos teus caminhos. Ainda que Isaías tivesse deixado o rei com aquele decreto, antes mesmo de sair do palácio, Deus diz: Isaías, volta. Mas já? Eu sei quem é Ezequias, mas já? Eu podia até pelo menos ter chegado em casa. Só poderia ter pelo menos cozinhado ele uma semana, um mês nesse decreto aí. Quem sabe Ezequias vive uma nova experiência. Volta já, Isaías. Vai embora não. O coração sincero dele e aquela parede fez a oração dele chegar diante de mim. Isaías volta diante do rei e diz: ô rei, Deus me mandou aqui. Ele não apenas mudou o decreto, mas te deu 15 anos para colocar tua casa em ordem. 15 anos para o Senhor ajustar tudo no reino. 15 anos para o Senhor estabelecer coisas novas. Porque uma geração virá. E o Senhor precisa deixar em ordem o teu reino, a tua casa. Imagina o coração de Ezequias, se já não estava bom receber a notícia de que não vou morrer, e o que ele vê do lado, rapaz, eu não vi nada, só essa parede. Ainda em lágrimas aqui, e já mudei o decreto, recebi vida, não vou morrer, mas tenho 15 anos para frente para botar em ordem o meu reinado. Ô Isaías, qual é o sinal de que essa palavra é de Deus? Me pede o que você quer. Quer que eu adiante o relógio de Acais em 10 minutos? Ou que eu retroceda? Rapaz, a gente está num nível de fé aqui diferente, né, Isaías? A gente está num nível, numa atmosfera com Deus aqui que, se bem que é mais fácil adiantar, o nosso dia corre demais. Sabe aquele dia loucura, que passa rápido demais, que você fala, meu Deus, eu não dei conta de fazer. Isso aí está meio óbvio, eu prefiro que o relógio retroceda. Pois assim será. Então pense comigo, quem é Ezequias? O homem que começou a reinar aos 25 anos de idade e começou a honrar a Deus. Seus primeiros atos, estabelecer a honra de Deus no seu reinado. Desfez os altares, colocou no chão tudo aquilo que afrontava a Deus, reconstruiu o templo, purificou o templo, restabeleceu o culto, restabeleceu as festas que deveriam ser celebradas. Ezequias coloca em ordem o seu reinado na ordem civil, a justiça para reinar, e por causa disso houve paz e prosperidade por muitos anos. Ezequias é o cara que recebe a afronta de Deus, a afronta do rei da Síria, zombando do seu Deus, e ele coloca aquele decreto diante do Senhor, e numa noite ele sabe que Deus colocou por terra 185 mil homens, e aquele que era o seu maior adversário já não existe mais. Ezequias é o cara que recebe um decreto de Deus, põe em ordem porque você vai morrer, mas por causa de uma parede, um coração sincero, o decreto vira, e ele não recebe apenas a cura, ou o decreto de que não vai morrer, mas que tem mais 15 anos, para restabelecer tudo aquilo que um rei de uma dinastia de vencedores poderia receber. Eu tenho mais tempo, Deus me deu mais tempo, e eu vou
viver esse tempo. Só que acontece que com o rei Ezequias aconteceu aquilo que também acontece com a gente. Ele recebeu a visita de um inimigo, mas achou que era seu amigo. A questão é, eu estou me relacionando com pessoas fora da comunidade cristã, no meu lugar de trabalho, no meu convívio social, eu estou me relacionando com pessoas nas minhas diversões, nas minhas aventuras, nos meus prazeres. E às vezes essas pessoas não se apresentam como inimigos, mas como amigos. E deixam rastros de quem eles realmente são. Eu vou te dar um exemplo. Nós tratamos de uma família aqui na igreja. Recém-casados, a criança linda nasceu. Mas de repente, uma perturbação, um tormento, uma angústia e uma depressão começou a tomar conta do coração daquela mulher. Olhava em volta, tudo era uma bênção. Casinha nova, casamento novo, criança. Na medida de suas possibilidades, alcançava aquilo que desejavam o coração. Tinham trabalho, não tinham falta de trabalho, e por causa de trabalho tinham provisão. Então você olha para o lado e fala, mas o que está errado? Por que essa perturbação? Por que esse medo? A casa, que era para servir de bênção, virou o próprio tormento, a própria perturbação. Chegar em casa era se agonizar, era se deprimir, era se sentir destruída. O marido, à medida das suas forças, orava e intercedia. Os familiares, à medida das suas forças, oravam e intercediam. Até que marcaram conosco, comigo e com a minha esposa, um aconselhamento. Precisamos de um tempo, precisamos abrir o coração. E nós sentamos. Conta a história. O que aconteceu? Lágrimas no rosto. Eu olhava para o semblante do marido e via uma espécie de vazio. Na verdade, aquilo se traduzia como: pastor, eu não sei mais o que fazer. E se tiver alguma coisa para fazer, eu faço. Se tiver algum preço a pagar, eu pago. O que nós tivemos que fazer? Era isso que eu lia no rosto daquele rapaz, enquanto eu escutava a voz da sua esposa dizendo seus lamentos. Eu não tenho prazer de chegar em casa, pastor, e ficar em casa com essa criança. Tem sido um desespero. Mas sua filha está doente? Não. Dá trabalho? Não. É uma graça, pastor, mas eu não sei. Vai contando mais da sua história. E o Espírito Santo me coloca um apontamento e então eu faço uma pergunta. E eu disse: quem entrou na sua casa? Lembra disso? Quem você recebeu na sua casa? Pastor, parentes e amigos. Quando ela falou amigos, o Espírito Santo apontou no coração dela na hora que aqueles amigos haviam deixado rastro lá dentro. Rastro de morte, de destruição.
É isso que acontece com Ezequias. Ele recebe visitantes, ele recebe amigos, ele recebe gente para olhar, apreciar suas conquistas. Sabe o que Ezequias faz? Põe o seu traje real. Quem é essa turma? É de um outro reino ali. Chama eles, prepara a mesa da refeição, preparem as carruagens. Hoje eu vou mostrar o meu reino, eu vou mostrar as nossas posses, e mais, eu vou mostrar a nossa herança. Ele se convenceu de que tudo que havia conquistado e feito era por sua força, por sua influência, e não reconheceu o conselho de Deus na sua vida, naquele momento em que ele havia recebido a visita de amigos. Então ele mostra o palácio. Aqui atrás do trono, eu tenho uma sala secreta. E aqui é onde ficam os nossos maiores tesouros. A propósito, aquela taça é a taça que Davi bebia na sua refeição. Está vendo aquele colar? É o colar da rainha tal. Está vendo aqueles tesouros? É das gerações passadas. Ele mostrou com toda a sua arrogância os segredos do palácio, das cidades, de todo o seu reino. É aí que eu falo. Quando a gente olha, quando a gente lê com olhar crítico e sensível à voz do Espírito Santo, o Espírito Santo fala, e hoje não é assim que acontece? Às vezes os meus servos estão padecendo o que estão padecendo, porque fizeram igualzinho Ezequias fez. Ainda que em um momento de sua jornada ele tenha vivido experiências de vitória contra os seus adversários, ele tem estabelecido a ordem no templo do seu coração, ele retirou do templo do seu coração os altares que estavam levantados, tirou a idolatria, tirou os vícios, ficou limpinho, mas teve um dia na história desse camarada que o coração estava meio arrogantezinho, meio seguro demais. O pastor está falando, vai ter reunião, mas hoje eu não vou não, está tudo bem, está tudo em ordem. E às vezes é exatamente nesse dia que um amigo chega para um churrasco, quando na verdade é um inimigo terrível. Eu amo a Deus e eu amo a sua vida. Porque Deus entregar uma palavra dessa para você hoje é para assegurar a sua dinastia de vencedor. Porque se Deus não tivesse interessado nisso, pode ter certeza que você não estaria escutando isso hoje. Estaria escutando outro tipo de coisa, mas Deus está preocupado. E Deus está garantindo através dessa palavra a vitória da sua dinastia, do seu sacerdócio, da sua casa e de todas as coisas que envolvem a sua vida. Eu dou glória a Deus, você está levantando a mão e recebendo isso. Aí de repente, pastor Euclides, está bonito Euclides, está com brilho assim, está brilhando mais, está resplandecendo, é 2024, glória a Deus. De repente, Emerson, lá vem Isaías, o rei, quem são esses seus amigos aí? Ô querido, tem dia que eu fico, não posso ficar com raiva de Deus, mas tem dia que a gente entra em luta com Deus. Porque Deus permite a gente, pastor, cuidador de vida, ver umas coisas que a gente não gostaria de ver. A gente bota os olhos nos Ezequias da nossa comunidade e começa a enxergar algumas coisas e fala, e agora? E às vezes o que a gente não fala no particular, a gente fala no altar. Mas é a voz de Deus para garantir a sua vida, o seu reinado, sua existência. E lá vem Isaías, ô rei, quem são esses seus amigos? O que a palavra revelada da profecia
não nos mostra? O que o tempo de oração e comunhão com Deus não nos mostra? O que ninguém vem nos falar e nos mostrar? Às vezes Deus usa até o Instagram de Mark Zuckerberg para mostrar para a gente. Tem inimigo enganando o meu Ezequias ali. Essa amizade aqui não tá boa, não. A gente olha e fala, epa, tem inimigo na área. Tem inimigo seduzindo o servo e a serva de Deus. E estão se pintando como amigo. Abraça, faz foto, viaja junto, churrasco junto, e a gente olha. E tem vezes que pastor tem que entrar em jejum. Não jejum, mas propósito, não existe jejum. Propósito, Instagram por essa temporada aqui não. Tem muito inimigo perto do meu povo, tem muito inimigo perto das minhas ovelhas. Ai, Deus, me segura. Que foi que você fez? Sabe esses amigos, que na verdade são inimigos, que entram dentro de casa? Que numa conversa, fatiando uma carne, jogam um jeitinho de Babilônia na porção. Deixa eu jogar um temperinho da Babilônia aqui. Aquele mesmo tempero que estava lá na mesa que Daniel olhou, sentiu o cheiro e falou, não, esse não. É esse tempero que está ali. Mas na comida do crente, pois é, que antes de comer deveria ter parado o ambiente, parou, aqui tem sacerdote, e onde tem sacerdote tem culto. Senhor, nós queremos te agradecer pelo alimento, por aquilo que nós vamos comer, pois comemos e bebemos para a tua honra e glória. Então todos os amigos param e se dobram diante do nosso Deus. Mas nem isso teve, Diego. E o temperinho estava ali. Hoje vai comer do tempero da Babilônia. Deus, eu te amo por essa palavra. Obrigado, Senhor. Que zelo que o Senhor está tendo com a tua igreja, Senhor. Querido, você pode ficar em pé 30 segundos e agradecer a Deus por essa palavra? Se você sente que você precisa agradecer a Deus por essa palavra, isso aqui é demonstração do amor de Deus sobre a tua vida, porque Deus quer que a tua coroa esteja sempre na tua cabeça. É por isso que lá em Apocalipse ele diz, guarda bem o que tem. Você tem tesouro, você tem intimidade, você tem casa, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Levanta a tua mão e fala, Deus, obrigado por esta noite, obrigado por esta palavra, obrigado por aquilo que o Senhor está entregando aos nossos corações. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, obrigado. Por favor, sente. Sabe o que Ezequias faz? Ô, Isaías, meus novos amigos, lá da Babilônia, o que você fez, Ezequias? Mostrei tudo mesmo. Rapaz, pensa nos caras bons, uns meninos jeitados. Pensa nos amigos, olha, extrovertidos, uns caras que põem a gente para cima. Que, ó, rapaz do céu, peguei meu barco, fui pescar com o cara. Nada contra, pelo amor de Deus, eu amo pescar, você está me devendo a pesca, nós vamos junto. Mas o cara botou no barco dele, esse amigo, e o cara foi jogando um monte de coisa, mostrei tudo, contei até uns pecados que eu tinha lá para trás. Umas aventuras amorosas que eu tive, a conversa desenvolveu, sabe, Isaías, e a gente foi conversando sobre isso, e eu fui revelando aquilo que aquele inimigo já sabia, porque ele é o inimigo da minha alma, ele só fez eu relembrar do meu passado que já estava morto, porque em Cristo Jesus eu sou nova criatura, aquele passado já era passado, não era para ter acontecido nada, mas você sabe que eu lembrei daquela história e contei para aquele meu amigo, mostrei tudo mesmo. Então Isaías diz assim, 2 Reis, capítulo 20, 15 em diante,
16. Ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais juntaram até o dia de hoje, será levado para o território do seu inimigo, para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Volta, versículo 17. Virão dias em que tudo que houver no seu palácio, tudo que seus pais ajuntaram, tudo que há na sua dinastia será levado para o território do inimigo. Versículo 18. Os seus próprios filhos, sua geração, sua dinastia já está comprometida. Serão levados para que sejam envergonhados. Pausa. Quando Ezequias perde o seu sacerdócio, seus filhos são levados para a Babilônia das drogas, da prostituição, da homossexualidade, para serem envergonhados, porque agora essa vergonha se mostra como uma afronta a Deus. Então o que era para ser um sacerdócio perpétuo de geração em geração, está agora interrompido. Por quê? Porque eu abri meu reino para os meus inimigos, e eles chegaram, e eles estão levando tudo. Um já foi para o vício, outro está indo para a prostituição. Dinastia se comprometeu. Como se essa palavra não fosse braba, ruim, pesada, acontece ainda algo pior. Porque Ezequias, o homem que viu o tempo parar por causa da sua oração, entrou numa prorrogação de 15 anos de vida para pôr em ordem a sua casa, ainda recebe, versículo 19. Então Ezequias disse a Isaías: boa é essa palavra que o Senhor te falou. Porque pensava, enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Como é que é? Um rei, cujo sacerdócio, dinastia, era uma dinastia dos vencedores, cometeu o erro que todos nós podemos cometer, de achar que um inimigo não é um inimigo, e a gente põe ele na nossa mesa, põe ele na nossa convivência, a gente até gosta do jeito que fala, e a gente começa a falar junto, como se isso não fosse um erro. Agora vem uma palavra de Deus dizendo assim, ó, você está lascado, tua geração foi comprometida. E o cara fala, boa essa palavra. Nossa, Isaías, top. Porque isso não é para mim, é para a geração futura, é para o meu filho. É aquele tipo de pai e de mãe que fala assim, ó, depois que eu estiver no caixão, vocês que se lasque, tá? É o que Ezequias está dizendo. Eu e minha esposa, nós temos um acordo. E o nosso acordo é nós devemos ser sacerdotes a um nível tão especial, que a minha filha e o meu filho sejam melhores do que nós somos. 100 vezes melhores do que nós somos. Jamais que eu quero dizer, depois que eu morrer, lasquem-se, que se exploda o mundo. É o que Ezequias está dizendo. Ezequias, essa palavra não é para você, porque o decreto que Deus liberou para você há tantos anos atrás ainda está influenciando, está valendo, está de pé. O que ele disse, ele não mudou aquele decreto, ele só está dizendo que a tua geração agora é que vai pagar o preço por aquilo que você não quis pagar. Aliás, a sua geração vai ter que pagar o prejuízo
pelo preço que você não quis pagar. Como que pode ser boa? Se fosse tesouro, posse, herança, ser levado pelo inimigo, ok. Não é bom, mas ok. É o tipo de crente, né? De Ezequias, de vez em quando nós mancadas assim. O cara vai lá, troca um carro, troca uma moto, sai de uma biroquinha e vai agora para uma... Vixe, agora, fala uma aí, uma Tiger, da Triumph. Aí o Nuno fala para ele, você tem que botar um seguro, porque essa moto aqui é cara. Que seguro o quê, rapaz? Eu sou motoqueiro. Aí o cara sai, vai para a rodovia, vai tirar onda. E de repente, bate, cai, escorrega e bagaça tudo a moto. Pê! E agora? Comprou um BID elétrico, está pagando de gatão, de irmãozão na igreja, tal e coisa, mas não fez seguro. Bateu, agora chega na igreja, que aflição, pastor. Perdi. Como se isso não fosse ruim, perder os tesouros, perder as posses. Agora quem está comprometido são os filhos e os netos. Os netos que serão entregues a Moloque, queimados vivos em uma caverna. O que você está fazendo com o teu filho? Eu estou indo adorar Moloque. Vocês vão ali levantar a mão diante daquela fogueira? Não, eu vou jogar ele lá dentro. Se Ezequias tivesse, como é que é? Os tesouros e posses e heranças vão ser levados pelo inimigo? Futuro do reino, a dinastia de vencedores está comprometida? Os meus filhos e os filhos dos meus filhos serão humilhados por outro reino. Como que isso pode ser bom? Não, Isaías, não, 1000 vezes não. Cadê minha parede? Que agora eu vou falar com Deus. Mas o cara fala, boa é essa palavra, não tem a ver comigo, tem a ver só com o reino, com os filhos e com meus netos. A grandeza de um homem é medida por aquilo que ele está disposto a se sacrificar. Grandeza não é aquilo que a gente conquista. A grandeza, senhor, senhora, é o quanto você se sacrifica pelo seu casamento. A grandeza, senhora, é o quanto você se sacrifica pelo seu esposo. Pais, sua grandeza não está na conquista que você pode deixar, na herança que você pode deixar para os seus filhos, mas na excelência de sacerdote que você se torna quando você paga o preço de andar em retidão diante do Senhor e de principalmente dizer: não, eu não vou viver uma vida para no futuro permitir que os meus filhos e que os meus netos estejam comprometidos, sejam levados para serem envergonhados. Como se diz, eu me reviraria no túmulo se soubesse que os meus filhos se desviaram do Deus que eu sirvo, que construiu a história da minha vida, e agora tudo que eles fazem é viver para afrontar esse meu Deus. O sacrifício que fazemos hoje
É o chão que nós construímos para as próximas gerações que irão caminhar. O sacrifício que a gente faz hoje. Aquela amizadinha, pastor, você está dizendo daquela amizadinha, daquele meu amiguinho babilônico. Eu gosto tanto daquele cara. A gente faz umas coisas super legal, divertidas junto. É dele que você está falando. Pois é ele que vai comprometer a tua dinastia. Porque seu filho vai olhar para ele e vai dizer: se papai gosta tanto desse tipo de amigo, eu também posso gostar. Quando Ezequias declara, boa é essa palavra, o inferno crepita em chamas, faz festa. Por quê? Manassés vem aí. O filho de Ezequias, o 14º rei deste reino do Deus que livrou esse povo desde a antiguidade do Egito, que era um bando de escravos que agora derrubaram gigantes, venceram exércitos e chegaram até Jerusalém, construíram o palácio e o templo ao seu Deus, prestam culto continuamente ao seu Deus. Tudo agora estará comprometido, porque Manassés vem aí. O menino Manassés, aos 12 anos de idade, está subindo o templo, subindo o altar, e irá afrontar o Deus de seus pais. Tem Ezequias que nem morreu, e Manassés já está subindo no trono para afrontar o Deus de seus pais. Eu tenho que falar. Tem criança que chegou só aos 6 anos de idade e já fala lá em casa: hoje eu não quero ir na igreja. E não vem nem papai nem mamãe. É Manassés. Eu entendo você. Também sou pai, não tão novo, mas sou pai da geração dos smartphones. Em que para ter uma treguinha, né, um tempinho, ai, é hora da refeição, esse menino não para, tofe e vá assistir desenho. Toma, Manassés, vai. E ali, 4 minutos de vídeo, assistindo um vídeo ou outro. O diabo que não brinca de ser diabo, coloca um temperinho de babilônico naquele desenho. Essa criança estava tão bem, mas está virando um capeta. Que desgraça que está virando esse moleque. Como é que pode um menino de 6 anos de idade querer peitar um homem de 40? Manassés está subindo no trono. Não posso ir no culto, você acha, pastor? Pensa uma criança que acordou assim, ó, com o pé esquerdo. Não vou. Era ceia, pastor, mas você acredita que falou: não vou. Começou a fazer birra em casa. Só se eu cortasse na cinta para vir para o culto. Meu irmão, fatia na cinta. Desce o sarrafo. Mas ensina esse Manassés a se converter e servir o mesmo Deus que você serve. Só que, eu quero voltar no primeiro texto que nós lemos. Ensina o teu filho. Ensina o que o teu filho? Em primeiro lugar, a amar o teu Deus com toda a tua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Inculca no seu filho quem é esse Deus. Porque Manassés não vai subir no trono do coração dele. E não vai comprometer tua dinastia. E isso tem que ser feito de geração em geração. Então, se precisar, senta com ele e conversa. Se quando vocês estiverem caminhando, esse Manassésinho que precisa se converter ao seu Deus, falando assim: pai, que curvas aquele caminho ali tem, hein? Que
curva loira, aqueles copinhos assim, todo geladinho, suado, que tem um negocinho, uma espuminha branca em cima assim. Parece ser top, né? Fotograficamente é sensacional. Até eu olho aquilo e falo, como que o diabo é um excelente desenhista, né? Aliás, ele é copiador. E o cara está ali, o primeiro, o que tem? Deu a senha. O que tem? Porque agora você pode tomar 20. Depois que você encheu o caneco, você monta no volante do seu carro. E que Deus tenha misericórdia. Então o Manasseizinho está olhando e falando, uau, papai, esse copinho é gostoso, né? O pai, que você está vendo o celular aí. Mas o cara que ama a Deus, anda nos seus caminhos, teme ao Senhor, ama a Deus, de todo o seu coração, toda a alma, seu entendimento, todo o seu coração vai falar assim, fiote, o pai já passou por esse caminho. E é uma desgraça, filho. O que parece ser doce nos lábios é amargo no ventre, filho. Não vai não, vem para cá. Antes de você dormir, filho, eu não sei o que você viveu hoje, o que você conheceu hoje na escola. Mas se você falar com Deus, virar a tua cara aí para essa parede e pedir perdão, filho, esse negócio não vai comprometer a nossa dinastia, filho. A nossa história. A história que nós estamos construindo juntos. De novo, tem Manassés reinando dentro de casa. Subiu no trono. Não paga o todinho que toma. Mas está dizendo, hoje nós não vamos na igreja. Mas tem ceia, filha. Mas nós não vamos, porque eu estou com dor de barriga. Não vou, rola no chão, fazendo birra. Está ali meu irmão ali, que é mais velho que eu. Deixa eu falar para me sentir melhor. Você é mais velho que eu. A gente foi ensinado por aquele casalzinho que está ali atrás, ó. Mas não deixou Manassés subir no nosso coração. Papai dizia assim, eu não sei porque eu estou te batendo, mas você deve saber porque você está apanhando. Põe no crédito aí, porque a hora que você fizer arte, você já apanhou. O duro é que quando fazia, apanhava de novo, né? Aquele que era crédito não virava nada. Estava em Cardoso, quinta-feira, conversando com os irmãos, e os irmãos compartilhando comigo o tipo de criação que nós tivemos. Sabe aquele tipo de criação? Da chinelada, do puxão de orelha. Do pai chegar na igreja e falar assim para os diáconos, pode corrigir, viu? Não deixa esse incrédulo aí fazer arte aqui não. Senta a mão. Serginho, nós estávamos conversando, homens de 40 a mais. Todo mundo junto. Um criado no sítio, outro não sei o que, pastor. Apanhava de fio de ferro. Quem já apanhou de fio de ferro aí? Pode dar um sinal com a mão, que eu já estou dando valor dessas coisas tudo aqui. Apanhou fio de ferro? Eu não sei. A dona Lourdes também. Por isso que ela aprendeu, então ela fez nos fios, né? Graças a Deus hoje não. O que hoje não? Fio de ferro hoje? Calma, eu vou trocar. Não precisa de ser fio de ferro, mas alguma outra coisa nós vamos usar. Uma varinha da árvore, varinha de goiabeira. Sabe por quê, queridos? Você apanhou, Marco Dionísio, da mãe e do pai? Apanhou? Tio Zé, apanhou, tio Zé, da mãe e do pai? Mas tio Zé, você não fazia arte? Não podia correr? Mas ainda assim corria. Porque eu lembro do senhor falar que pegava aquele cabinho de vassoura e saía, né, até a mãe alcançar. Né? Pergunta para toda essa galera aí, se o nosso futuro foi comprometido ou garantido, por causa da surra que a gente já levou. Por causa do pai e da mãe falando assim, isso aí é arte demais. A gente olha e fala, não era para apanhar tanto assim. Hein, Serginho? Eu me lembro uma vez, minha mãe arrancou um trem atrás do tanque, lá em Cardoso. Parecia um cacetete de polícia, mas era só um caule de uma flor, de uma árvore, de uma planta lá. E veio. Filho, do jeito que vinha nas pernas, o trem temia. E o duro é o outro dia, que ficava com esse calomba, com esse vergão, né? Os irmãos que apanhou de fio de ferro, tinha que fazer salmoura para curar. Mas a gente conversa sobre isso hoje e fala assim, você se tornou menos homem. Você é frustrado, revoltado. Você tem ódio da sua mãe, do seu pai por causa disso que fez? Não! Não deixou Manassés subir no trono.
e comprometer a dinastia de homens e mulheres de valores. Mas sabe o que essa geração atual fez? Bate não, tadinho. Ó, onde já se viu? Não toca no menino, tadinho, põe no canto, dá o celularzinho na mão dele. E Manassés vai crescendo. E quando cresce, a primeira coisa que Manassés vai fazer é afrontar o seu Deus. Porque quando afronta você, a sua autoridade, o seu sacerdócio, afronta diretamente ao Senhor. Ou você nunca ouviu falar que o filho daquele crente que de repente não queria ir mais na igreja, desviou e que agora está lá no mundo. Quantos nós vimos? Testemunhos até de filhos de pregadores. Foram para o mundo. E agora fazem as piores danuras. Só para afrontar. Para servir de vergonha. Para falar assim, ó, esse evangelho que o meu pai prega não serve de nada, porque é o que eu me virei. Sabe o que Manassés fez? 2 Reis capítulo 21. Ele queimou seu filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médios e feiticeiros, fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. O negócio de Manassés não é só desgraçar uma dinastia, mas é para colocar Deus e provocar Deus a ira. Além disso, Manassés derramou tanto sangue inocente, até encher Jerusalém de um lado ao outro, sem falar do pecado com que levou Judá a pecar, praticando o que era mal aos olhos do Senhor, como se o camarada não fosse ruim, não fosse violento. E detalhe, começou a reinar aos 12 anos, e foi o rei que mais reinou por 50 e tantos anos. Imagina a desgraça de uma nação. Uma parede e um coração sincero hoje pode mudar toda a rota de desgraça que está comprometendo a dinastia de vencedores. É alguém que vai ouvir o conselho de Paulo e não vos conformeis com esse presente tempo. É dizer não. Não. Posso colocar tudo a perder. Bens, riquezas, posses. Ih, pastor, não tem nada disso. Mas você tem honra? Você tem cabeça erguida? Você tem modelo? Está aí um modelo a ser seguido, hein? Um pai de verdade. Um pai exemplar, uma mãe exemplar. Uma senhora cujo exemplo é ilibado. Você tem isso? Tem coroa na tua cabeça? Você não pode perder sua geração e nem a geração que virá depois de seus filhos. Você só precisa hoje de uma parede e de um coração sincero para mudar qualquer decreto, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Hoje eu tenho uma impartição para fazer contigo. Se você estiver disposto a sacrificar alguns minutos a mais nessa reunião, nós poderemos abençoar o hoje e o amanhã, para que nunca na história da nossa família, dos nossos filhos, alguém venha a afrontar o Deus o qual nós servimos. Eu quero orar por famílias, por gerações nessa noite. Se uma oração sincera, num lugar secreto, numa parede, pode mudar um decreto, o que pode acontecer hoje aqui nessa noite?
Hoje é o momento em que Ezequias se volta ao Senhor e põe em ordem a casa. Show, Manassés, do coração do meu filho. Show. Isso é colocar a ordem em casa. Isso é colocar a casa em ordem. É o pai, como sacerdócio, encostar no peito do filho e falar assim: porque eu te amo, então eu te repreendo. É porque eu te amo que eu vou te consertar. E se para te consertar, aí nós estamos falando com os novinhos, eu precisar te acertar, não vai matar. Quando crescer, vai olhar e falar: meu herói, minha heroína, olha onde eu estou. Eu faço uma pergunta para mim constantemente quando penso nisso: onde estaria eu hoje, se não tivesse ganhado puxão de orelha? Se no domingo de manhã não fosse arrancado da cama, vamos, tem escola dominical. Onde estaria eu hoje? Qual seria o futuro dos meus filhos? Qual seria o futuro dos meus netos? Vou precisar me acostumar agora com tudo aquilo que vai ser afronta a Deus. Eu não fui alcoólatra, mas vou ver meu filho ser. Vou ver meu neto ser. Vou ter que me acostumar com a homossexualidade, com a inversão dos valores, com as afrontas a Deus nessa sociedade maluca que a gente está vivendo hoje. Fala para a geração da minha mãe e da mãe dela que o negócio era casar e ter um filho só. Que nada. Não sei quantos filhos minha avó teve, minha avó Dunga teve. Mas sabe uma virada de chave? Um Manassés que reinou na nossa cultura? Um filho só e olha lá, hein? O negócio hoje é ter pet. Pastor, isso é uma afronta a Deus? Sabe o que precisa para destruir uma nação? Só inculcar isso neles. Tenha filho não. A próxima geração já está comprometida. Sabe o que está acontecendo com a Europa hoje? Que aceitaram essa cultura de você não vai dar conta de criar 2, 3, 4, você está maluco, não vai dar conta de criar. Engraçado. Fodunga teve uma cambada de filhos, 12 filhos, criou todos. A gente fala que não vai dar conta. E essa cultura vem das trevas para afrontar a Deus. Sabe o que acontece na Europa hoje? Ela está dominada. Ganhou lá na Europa, eu não lembro que país ganhou lá. Um presidente muçulmano, islâmico. Porque cresceu a população islâmica na Europa. Portugal está tomado, Espanha está tomado. O mundo islâmico vem crescendo. Sabe qual é a média de filhos? 4 por família. E a Europa? 1 pet, cachorrinho, gatinho. Por que é uma afronta a Deus? Porque está escrito: crescei e multiplicai-vos. A minha impartição hoje é para que essa mudança de mentalidade, de insegurança, você não pode criar filho, você não pode ter 2 nem a pau, tuas finanças vai sucumbir. Que esse coração, que essa mentalidade seja convertida aos princípios da palavra de Deus. E que você gere uma geração, uma dinastia de filhos e filhas para serem poderosos na terra. Quantos filhos você teve? Ah, não tive, só tive um petzinho. Morreu aos 9, aos 12 anos. Um daqueles diabinhos, aqueles pinche. Viveu 12 anos aquela praga, morreu. Você não tem filho, não tem neto. Feche teus olhos, coloque a mão no seu coração. Deus, uma revolução precisa acontecer aqui e agora.
Eu sinto o peso dessa palavra e eu sinto como o Senhor demonstra o teu amor para conosco, nos alinhando, nos acertando aos princípios eternos, para garantir a nossa existência, a nossa dinastia como uma verdadeira dinastia de vencedores. Então esses homens, essas mulheres vão sair daqui hoje, no mínimo convencidos pelo teu Espírito, a viverem de uma forma diferente, a destituírem dos tronos da sua casa, dos seus negócios, Manassés, que estão subindo ao trono. Eu creio, ó Espírito Santo, eu não posso fazer nada além disso. Eu sou apenas um mensageiro, mas é o Senhor que traz o convencimento, a mudança, a revolução necessária nessa mentalidade. Então eu levanto as minhas mãos sobre a tua igreja, Senhor, e eu rogo agora em nome de Jesus. Nós estamos aqui investindo o nosso tempo, sacrificando o nosso tempo na tua presença, diante da tua palavra, confrontados com esta palavra de amor, para que a nossa dinastia seja literalmente a dinastia dos vencedores. Nós não vamos ver os nossos filhos, nem os filhos dos nossos filhos entortarem, sendo seduzidos pela loucura deste mundo, mas nós veremos a nossa geração abençoada, nós veremos a nossa geração comprometida, nós veremos o Deus o qual nós amamos sendo honrado através dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Nós encheremos a terra com o conhecimento da glória do Senhor, até que as águas cubram o mar, assim como as águas cobrem o mar. Em o nome do Senhor Jesus, empoderamento sacrificial aos pais que se voltam aos corações dos filhos e dizem aos filhos: eu pago o preço para você não ter que pagar o prejuízo. É o marido se voltando ao coração da esposa e dizendo: eu vou pagar o preço para a gente não pagar o prejuízo de um casamento falido, e que vai ser um mau exemplo para os nossos filhos, e que eles vão reproduzirem isso lá. Mas eu me amo você, assim como eu amo Deus que eu sirvo, eu te amo, e eu amo sacrificialmente, e eu quero viver para a glória de Deus ao seu lado, e os nossos filhos vão ver isso, e eles vão reproduzir isso na geração deles, e o nome do Senhor será honrado, e essa será a dinastia de vencedores que Deus faz em nós e através de nós. Então é por isso, Senhor, é por esta causa que eu levanto as minhas mãos e me ponho diante do Senhor. Abençoa agora com sabedoria esse homem, esta mulher. Abençoa com autoridade, com empoderamento este homem, esta mulher, em nome de Jesus. Ao convertimento do coração e da mente, ao convencimento daquilo que o teu Espírito está falando mais do que eu neste coração. Que haja agora um reparo neste reino, reparação total nesta história, que tudo aquilo que estava comprometido seja desfeito em nome de Jesus, que todos aqueles caminhos, aqueles amigos sendo inimigos, que chegaram no reino da nossa casa, no reino do nosso coração, sejam colocados para fora, percam o poder de influência dentro do nosso lar, dentro das decisões do nosso negócio, das nossas finanças. Que todo inimigo da Babilônia volte para o inferno de onde saiu, mas que perca o efeito na minha geração e no meu reino, em nome de Jesus. É hoje que eu vou reavaliar quem são os inimigos que vão sair da minha lista de amigos, daqueles que eu achavam que eram amigos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vocês lembram do casal que eu falei para vocês, do exemplo que eu usei aqui? Quando eu perguntei para eles: quem veio na tua casa? Eles falaram: vieram amigos aqui, cuja fé e prática que eles têm afrontam o nosso Deus. É gente vinculada com as trevas que entrou dentro da nossa casa como amigo e deixou o rastro aqui. Em nome de Jesus, tome coragem, e o poder que o Espírito Santo já conferiu à sua vida,
e tire da sua lista de contatos, da lista de amigos, esses inimigos da Babilônia, que estão tentando corromper o teu coração, estão tentando tirar a pureza do teu coração e influenciar a tua dinastia. Não deixe que o mal que eles plantam em seu coração chegue no coração dos seus filhos. Não comprometa o seu lar, não comprometa a sua casa, em nome de Jesus. Pegue na mão de alguém que está do seu lado. Se você está com a sua esposa, faça isso agora. Se você está com algum irmão, algum amigo, pegue na mão. Vamos juntar a nossa fé em nome de Jesus. E nós vamos cantar essa canção, mas cante ela com fé, em nome do Senhor. Vamos lá, Rafa, em nome de Jesus. Canta aí pro teu irmão, canta aí para quem está do teu lado. E conceda sua graça e te... Mais uma vez, que o Senhor te abençoe. Aleluia. Aperte a mão dele. Aperte a mão dessa sua amiga. Aperte. Sorria enquanto você cante para ela. Sorria enquanto você cante para ele. Ele te conceda a graça e te dê paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado. Em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, aleluia. É contigo, é contigo, é contigo. Aleluia. Você crê nisso que nós cantamos aqui? Em nome de Jesus. Até 1000 gerações. Quem foi teu tataravô? Ele chamava Vinícius. Como é que é mesmo? Vinícius de Mendes, mas da família lá, etc. lá, né? Quem foi o teu Foi ele lá. Foi José Luiz da Costa. E é por isso que você está aqui? É por isso que você ainda serve a Deus? É por isso que essa criança pega do teu lado, é tão especial desse jeito? Eu estou debaixo de promessa. E em 1000 gerações eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E continuaremos amando o nosso Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Abraça esse irmão que é uma dinastia de vencedor do teu lado. Vai na paz, nós te amamos em nome de Jesus.